Olá para você que acompanha o meu canal, sou Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa reflexão semanal astrológica com enfoque eletivo, escolhendo aqui alguns momentos mais adequados para tomadas de iniciativas. Então a gente vai avaliar aqui o tom da semana em momentos bons ou não muito bons, certo? Mas esta semana é a quarta semana do mês de setembro, de 20 a 26, onde nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Libra, marcando o equinócio de outono lá no hemisfério norte, para nós aqui no hemisfério sul, equinócio de primavera. E é um momento importante para as reflexões de nível mundano, né? Porque ele complementa a visão do Sol quando ingressou no signo de Áries. Então, a gente vai observar aqui no dia 22, que é o dia do ingresso do Sol em Libra, é o momento exato desse movimento, certo? Vamos lá. Bom, nessa semana, no dia 20, domingo, nós vamos ter dois movimentos somente aqui no céu. Um primeiro é uma quadratura da Lua em Escorpião, a Vênus aqui no signo de Leão. Bom, a gente já sabe, vocês já sabem, quem acompanha aqui o meu canal, que Escorpião é o ponto de debilidade para a Lua, é um ponto de queda. E a Lua está disposta por Marte, né? Na astrologia clássica, Marte é regente aqui de Escorpião. Bom, e Marte está numa característica bastante impulsiva, agitada, né? Com uma tendência até um pouco mais agressiva por condição do movimento retrógrado. E a própria característica de Escorpião já é uma de intensidade. Então, nós temos aqui, numa boa parte do dia, até que a Lua chegue a esse momento exato, um clima um pouco mais passional se ampliando. Isso pode fazer com que a gente se sinta muito vinculado às coisas, mas não é no vínculo carinhoso, é no sentido, por exemplo, do incômodo em relação ao que acontece no entorno. Isso é importante vocês ficarem atentos, para não comprar as desavenças do ambiente, não se incomodar muito com as coisas que não saem do jeito que a gente espera, né? Porque Vênus é o astro que tem como tema os desejos, a satisfação, né, geral. Acaba representando que uma visão de sentimentos, de desejo muito passional. Então eu penso assim que é difícil você olhar para as coisas que não agrada de uma maneira suave. Geralmente a gente olha como incômodo. Então esse é um ponto já a evitar. Outro ponto em um nível muito prático são os temas que envolvem a parte financeira, investimentos e compras, porque com essa característica muito intensa, a gente pode desejar fortemente as coisas e não olhar muito para fora, né? Porque falando de signos fixos, Escorpião e Leão, não temos muita flexibilidade, possibilidade de cogitar outros olhares, né? Geralmente esse é um tipo de característica dos signos fixos que vai muito dentro do próprio ritmo, né? Não imprime muita mudança. Isso quer dizer o quê? Que uma vez desejando uma coisa, dificilmente deixa de desejar, né? Então, precisamos ficar atentos ao comportamento extremista em qualquer área, mas principalmente as ditas aqui como sentimentos, as questões de sexualidade, os desejos, compras, tudo que envolve a satisfação e o nível geral não é um quadro muito bom. Evitem esse momento aqui para compras e definições de nível material, não é muito suave, certo? Agora, às 19h51, a Lua chega até um aspecto harmonioso a Júpiter, mas nós temos a Lua fraca e Júpiter fraco, então esse sexto não tem nem poder, é como se fosse neutra mesmo essa influência. É pouco provável que a gente sinta alguma coisa durante esse momento, né? Dois astros muito fracos, a natureza do aspecto também não é muito expansiva, isso faz com que, então, o restante do domingo seja bem moderado. No dia 21, aqui na segunda-feira, nós vamos ter às 8h50 a Lua formando um aspecto harmonioso a Saturno e depois também ela forma um outro de mesma natureza com o Sol. Esse primeiro que ela forma a Saturno, pega Saturno no seu próprio domicílio, sim, bem centrado mesmo, com a velocidade já bem baixa. Na semana que vem ele volta ao movimento direto, né? Mas é a Lua muito fraca, outro aspecto que não tem um poder expansivo, construtivo, como deveria ser, por exemplo, né, envolvendo Saturno. Mas estamos falando de dois signos que têm uma natureza mais introspectiva, o que vai facilitar um pouquinho olhar pequenos detalhes, coisas minuciosas, atividades, situações, pode ser um pouco mais fácil de levar. Não é nem de longe um tipo de característica que incentiva expansão, risco, então evitem esses tipos de atividades durante esse momento, né? E a influência, ela permanece, porque depois a Lua, na mesma característica ainda Escorpião, vai chegar ao sexto, ao Sol no signo de Virgem, que mantém a natureza de terra melancólica aqui, né? Mesmo sendo disposto por Mercúrio em Libra.
Então, nós temos uma segunda-feira que pode ser um pouquinho melhor, assim, pensando em temas mais produtivos, se a gente estiver olhando para as coisas que necessitam um pouco mais de detalhe, um olhar um pouco mais detalhado, né? Não é uma característica que facilita coisas muito ousadas, né? Ela é muito amena, por exemplo. Já na terça, o único movimento do dia será exatamente o ingresso do Sol no signo de Libra, certo? E nós temos então o Sol aqui ingressando em Libra exatamente às 10h31, que pega aqui o Sol no início aqui, né, no início da casa 10, que é uma casa de maior visibilidade, casa mais alta da carta. Na reflexão assim astrológica de nível mundano, o Sol representa quem comanda o país. Lembrando que nós estamos fazendo avaliação para Brasília, né, que é a capital do nosso país, o que pode representar até certa visibilidade para o presidente. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que Libra é um ponto de queda do Sol, né? Ele se exalta no signo oposto a Libra, que é Áries. O que poderia representar uma visibilidade não tão benéfica. Por exemplo, fica evidente, mas às vezes por equívocos, por coisas que fala ou que faz, enfim. E se observarmos os aspectos do Sol, ele só tem esse em relação à Lua aqui em Sagitário, que além de ser um aspecto muito ameno, um sexto, a Lua já tinha passado do ponto exato, ela está em 10 em Sagitário, bem afastada já do ponto exato. Então, essa influência do aspecto é quase neutra, não tem muito potencial. Mas a gente pode avaliar essa característica da Lua em Sagitário muito próxima ao ascendente como a questão do povo mesmo, né? A expressão do povo brasileiro. E a Lua em Sagitário vai trazer uma tônica de necessidade de movimento, né? De tomada da iniciativa e tal. Mas lembrem-se que Sagitário é regido por Júpiter e Júpiter também está muito fraco. E ainda na primeira casa, ainda em Sagitário, temos quem aqui? Nodo lunar sul, que é o nodo diminuidor da Lua, né? Ele mingua, né? Então, nós temos um quadro de expressão popular que pode representar certa expectativa do movimento, né, da retomada, tal, mas não tão produtiva, né, porque seu regente aqui, quem está controlando os assuntos, é Júpiter em Capricórnio, que está disposto por Saturno, praticamente lento, porque na semana, praticamente parado, porque na semana que vem ele vai voltar ao movimento direto, então ele está diminuindo bem a velocidade. Ou seja, toda essa expressão sagitariana que geralmente impulsiona para fora, ela fica no tom de interesses, né? No meu ponto de vista, ela está mais em tom de expectativa, de interesse, do que propriamente de ação e de atitude. Com Júpiter em Capricórnio, a gente não tem ainda um quadro tão esperançoso, tão aberto, tão otimista, certo? E próspero. Isso só muda depois de dezembro, quando Júpiter ingressar no signo de Aquário. Até lá tá bem devagar. Outro ponto interessante é exatamente essa condição do dispositor do ascendente representando o povo, né? Em conjunto a Saturno na casa que representa os temas de finanças, a parte econômica, né? Então não temos também um quadro muito positivo. Mercúrio trazendo aqui, se aproximando de uma quadratura a Saturno, que é bastante limitador e restritivo, então fala de retomada muito lenta, de percalços mesmo. Eu penso em coisas, atitudes e a gente pode dizer pronunciamentos de certas tomadas de decisão que depois é bastante provável que voltem à estaca anterior, né, a um estado anterior, para corrigir, por exemplo. Então, do tipo, vamos fazer tal coisa, ou tal projeto foi aprovado e depois volta atrás. Não, tal projeto não vai mais seguir adiante. Então, a gente tem um quadro que ele peca um pouco, eu percebo assim, ele peca um pouquinho numa qualidade de expressão de algumas coisas que a gente poderia pensar de futuro, mas que não se concluem, do tipo, vamos fazer promessas, né, vamos fazer isso ou aquilo, mas depois a coisa não se conclui. E também a gente precisa avaliar aqui que Mercúrio, na casa 11, representa exatamente o poder legislativo, numa característica um pouco complicada relativa aos temas que envolvem as tomadas de iniciativas, medidas, né, que tenham esse tom financeiro aqui, essa parte financeira. Bom, não é um quadro muito adequado. Bom, Marte também é posicionado na quinta casa, uma casa que envolve os temas de jovens, do tema, né, da área artística, e das crianças, de maneira geral, que também só tem aspecto desafiador. Aliás, no momento do ingresso,
Marte está quase no momento aqui exato da quadratura a Saturno, ambos muito fortes em seus próprios domicílios no movimento retrógrado. Então, o tema ligado aos jovens também não é tão interessante, né? Pode trazer aí algumas repercussões não tão positivas, e a casa relacionada também aos temas que envolvem características da sexualidade, enfim, todos os temas envolvendo os temas sexuais. Pega uma configuração de aspectos e disposições não muito fácil, né? Agora, na 9, nós temos aqui Vênus no signo de Leão, como um tema relacionado à espiritualidade. Isso pode ser um tema que até traz esperança no sentido positivo, né? Poderia ser, porque aí a gente tem aqui, ó, Vênus na casa do Sol e o Sol tá na casa de Vênus, né? Então é uma recepção, não chega a ser uma recepção mútua porque eles não têm um aspecto, não é possível um aspecto aqui, né? Que pode representar um certo ânimo advindo dos temas relacionados aos assuntos espirituais religiosos. Ou também podemos pensar nos países distantes e trazendo um trígono que pode representar notícias esperançosas e as questões ligadas a um certo otimismo, mas nem tanto, porque o grande benéfico é Júpiter, né? Vênus é só pequeno benéfico. Bom, é isso que eu vejo aqui de uma maneira bem geral, né? Se a gente olhar em detalhes vai extrair muito mais coisas, mas para nossa reflexão semanal eu acho que a gente pegou os pontos principais. No dia 23, nós vamos ter uma série de aspectos, vamos abrir todos aqui. Começamos o dia aqui com a Lua formando um aspecto harmonioso a Vênus, suave aqui, leve, mas é expansivo, né? Depois Mercúrio vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, dificulta um pouquinho olhar pequenos detalhes e estudar, talvez para prejuízo para lidar com temas de reuniões, por exemplo, muito técnicas, ou estudos propriamente, né? Parte burocrática também, mas depois o que vem a seguir já é melhor, né? A Lua formando um aspecto harmonioso a Mercúrio, a Lua está aqui disposta por Júpiter, facilita, um pouquinho leve, não é tão expansivo. Lua em trígono com Marte já traz um movimento mais acelerado, e depois ela ingressa em Capricórnio. Então a gente tem uma quarta-feira que tem um tom meio oscilante, né? Porque assim, ela começa suave, a quadratura de Mercúrio com Saturno que pega o dia inteiro não é muito indicativa para os trabalhos muito detalhistas de qualquer natureza, mas principalmente os que envolvam a parte mental ou verbalização, né? Tem que ficar atentos ali. Depois ela ingressa, a Lua vai formar um aspecto com Mercúrio e outro com Marte, que trazem uma natureza um pouco mais expansiva e de movimento. Então, esse período aqui de meio-dia, né, até as 2 horas, ele tem um pouco mais de movimento. Para a tomada de iniciativas é um pouco melhor. Mas à noite, a Lua já entra num território do exílio dela, então ele já não vai proporcionar um ambiente, um clima muito expansivo, né? Ele concentra um pouquinho mais. E depois a formação da fase crescente, lá no final do dia. Então, aqui eu já vejo como um pouco menos produtivo, né? Esse momento do meio do dia, que até as 2h30 é o melhor momento para as tomadas de iniciativa. No dia 24, nós vamos ter às 7h53 Mercúrio chegando ao aspecto desafiador a Marte. Ele é bem esquentadinho esse aspecto, então precisamos ter atenção sobre o que corre em termos de mídia, o que rola aí nas redes sociais, e em nível pessoal, o que envolve comunicação, burocracias, compra, é muito apressado. E principalmente porque Mercúrio rege transportes e Marte a velocidade, precisamos ficar atentos aqui aos veículos, né, de transportes e principalmente no tema que envolve essa questão de velocidade. Estejam atentos para não exceder na velocidade, certo? E atentos ainda na conversa, na verbalização, nas postagens e, enfim, precisa ficar mesmo, porque Marte em Áries no movimento retrógrado é sempre apressada, né? Fala de forma prematura, sem embasamento. Fiquem atentos a esses fatores, né? Tanto no nível pessoal como no nível externo. E a questão do comércio também não é muito facilitada com essa característica, né? Burocracias, nem de longe, não é um bom dia para lidar com os temas burocráticos, ou seja, ainda temos aqui, olha, Mercúrio em 26 na quadratura com Saturno, se afastando da quadratura.
mas temos aqui Marte voltando para a quadratura com Saturno também. Então, a quinta-feira pode ter um clima muito agitado, né? Agora, no dia 25, na sexta-feira, é um dia mais incerto, né? Nós temos a Lua chegando a uma conjunção a Júpiter aqui às 4h11 da madrugada, mas ambos muito precário, então não é uma conjunção de um poder construtivo. Ela não tem uma característica de amplitude aberta de otimismo, evitem esse momento para tomadas de iniciativa. E às 18h26 ela vai chegar à conjunção com Saturno, então Saturno está forte, muito centrado, né? Forte que eu digo, está no próprio domicílio, mas está lento e no movimento retrógrado. Essa conjunção, ela tem um tom muito sério, poderia ser melhor, assim, por exemplo, para lidar com os temas que envolvam compromissos de longo prazo, medidas sobre temas, assuntos que necessitam realmente de prazo para avaliar, para se concluir, né? E de centramento também, bem pé no chão, com uma tendência de realidade muito elevada, né? E não é muito bom, então, para os temas subjetivos, artísticos, criativos, ela flui bem melhor para rotina mais pesada, do tipo trabalho que a gente não gosta, mas tem que fazer, né? É tipicamente encarar uma realidade que a gente não aceita muito também, né? E às 20h12, a Lua vai chegar ao aspecto desafiador a Marte. Então, esse é esquentadíssimo também, né? A Lua em Capricórnio no seu exílio, chegando aqui no aspecto com Marte em Áries. Essa quadratura traz Marte, além dele estar no seu próprio domicílio, para o ponto de exaltação dele. Isso significa que essa tendência de atitude, de fazer, de colocar a mão na massa, fica muito intensa, mas a natureza do aspecto é desafiadora. E por isso não é um momento para atitudes que representam riscos, né? Ousadias, coisas muito impensadas, né? E reflexivas, por exemplo. Pode funcionar melhor, por exemplo, para solucionar problemas complicados mesmo, porque a natureza prática de Marte, nessa própria condição do aspecto, pode fazer com que na força bruta, na força mesmo, na garra, consiga se resolver alguma coisa, mas lembrando que não é suave. Então, mesmo tomando a atitude para solucionar alguma coisa, isso poderia representar adversidades, do tipo, vou ter que comprar uma briga para resolver uma situação, vou ter que bater de frente com alguém para conseguir resolver uma situação. Por isso, eu até recomendo evitar mesmo esse momento, né? Numa escolha de melhores momentos, esse não é nem de longe um dos bons. No dia 26, nós temos dois movimentos aqui. A Lua, que vai estar em Capricórnio, ainda formando uma quadratura a Mercúrio, é na virada do dia, não é um bom momento para conversas, não é, ele é enrijecido. E tem um pouquinho de dificuldade na expressão mais subjetiva ou de sentimentos mesmo, né? Não seria adequado para conversas envolvendo tom afetivo, de amizades, por exemplo, ou até romântico. Não é legal. Agora, 3 e 8, a Lua já ingressa em Aquário. Então, ela entra no território de Capricórnio e incentiva um pouco mais de uma visão mais crítica e tal. E às 10h30, ela vai formar um aspecto harmonioso ao Sol, que está aqui em Libra, né? Mas não é um trígono poderoso, né? Porque o Sol está em queda, mas no trígono ele acaba vendo seu ponto de exílio aqui em Aquário, né? E a natureza do aspecto, ela facilita um pouquinho a interação, mas não é também um trígono muito expansivo, animado e representativo de sucesso. Por isso, assim, o máximo que isso poderia representar é um quadro mais de interação entre as pessoas de uma forma geral, certo? E é isso que nós temos para esta semana. Então, não é uma semana, assim, das melhores também. A semana que vem, não querendo desanimá-los, mas é o momento em que Saturno volta ao movimento. Mas exatamente no mesmo dia, nós teremos essa quadratura exata, né? Então, traz um pouquinho também de adversidade para a próxima semana. Mas voltaremos aqui para avaliar o quadro geral. Deixo um abraço para todos vocês, uma ótima semana e até lá, então. Até mais.